Primeira coisa, vamos lá, vamos colocar aqui o volume, tá? Volume e quantidade, tá? Olha lá, inserimos o volume, conforme eu falei lá no início, tá? Volume sem cores, porque pra gente aqui não interessa se é volume de compra ou de venda, tá? Não existe, a gente trabalha com volume de negociação. Teve alta negociação nessa região, teve baixa negociação nessa região. É dessa forma que nós vamos trabalhar. E colocando aqui o tempo gráfico de 1 minuto, pessoal, tá? Então é dessa forma que nós vamos aprender a contextualizar o mercado dentro da leitura, tá legal? Bom, pessoal, antes da gente fazer a leitura do gráfico, a gente precisa entender como é que funciona, tá bom? Como é que funciona essa questão do esforço e resultado. Porque dentro do esforço e resultado, nós vamos ter a convergência e a divergência de volume, tá? Ou seja, a convergência e divergência, ou seja, o movimento está convergente, está favorável, está normal ao que está acontecendo com o volume, e quando a gente tem divergência, o volume e o gráfico não estão falando a mesma coisa. Então a gente tem uma divergência. Convergência é quando tem um acordo, quando estão dizendo, ó, o gráfico está subindo, o volume está ok, está tudo certo, então tá tudo, esse movimento está válido. Agora, quando a gente tem uma divergência, é quando o volume está subindo, o gráfico caindo e vice-versa, perdendo o movimento. Então a gente tem uma divergência aí nesse momento, tá? E quando a gente tem, quando a gente tem a divergência e a convergência, nós vamos encontrar duas situações: a situação de absorção e a situação de exaustão. Tá? Nós vamos ter essas duas situações de absorção e exaustão. E qual é a diferença entre a absorção e exaustão? Vamos lá, então, vou explicar para vocês. A absorção, ela tem um alto esforço e vamos colocar grande esforço e pequeno resultado. Já a exaustão tem um pequeno esforço e um grande resultado, tá? Aonde que a gente vê o esforço? E aonde que a gente vê o resultado? O esforço, pessoal, nós vemos através do volume. E o resultado, pessoal, eu estou desenhando mesmo aqui para que vocês possam parar, dar print, tá? Copiar. O resultado nós conseguimos ver no gráfico, tá bom? Então, dentro da lei de esforço e resultado, estou deixando o mais didático possível, tá, pessoal? Dentro da lei do esforço e resultado, nós temos a absorção e exaustão do preço, que é representado por absorção, grande esforço e pequeno resultado, e exaustão, pequeno esforço e grande resultado.
nós temos esse efeito, né? Nós temos essa causa aí, depois nós vamos entrar nessa outra lei ainda, tá bom? Que é a causa e efeito, mas depois então não vou tentar falar sobre ela agora. Então nós temos aí a absorção e a exaustão como resultado, né, dessa movimentação, tá? Da lei do esforço e resultado. Nós temos a absorção e a exaustão que acontecem. Nós vamos entender já isso no gráfico, como que o que é uma absorção e o que é uma exaustão do preço. E essa absorção e essa exaustão, ela é representada, nós conseguimos representar ela, deixa eu fazer aqui, ó, tá? Que eu tinha escrito lá no começo, pela convergência e divergência do volume de negociação, tá? Então, pessoal, vocês podem tirar um print da tela, tá? Vocês podem tirar um print da tela para que vocês possam entender depois, tá? Fazer esse desenho, de repente entender, anotar num caderno. Vocês podem tirar um print, tá? Parar o vídeo e tirar um print. Então, beleza, vamos seguindo aqui a aula. Bom, sabendo então que a gente tem essa estrutura, tá? Vamos entender primeiro o que seria convergência e divergência de volume, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, quando nós temos um gráfico, ele está subindo. Vamos imaginar um movimento aqui de alta, pode ser de alta ou pode ser de baixa. Eu vou desenhar os dois, tá? Deixa eu tirar aqui esse gráfico daqui da tela, beleza, tá legal. Quando nós temos, deixa eu trazer isso aqui também para tirar, aqui já fica legal. Quando nós temos um movimento, vamos imaginar um gráfico aqui, ó, subindo, ó, o gráfico está subindo, certo? O gráfico está subindo. E nós temos um volume. Que também está aumentando, então o gráfico está subindo e o volume aumentando. O que nós temos aqui? Nós temos uma convergência do movimento. Deixa eu trazer isso aqui mais para cá. Nós temos uma convergência do movimento. E quando nós temos um gráfico igualmente subindo, também está subindo, porém o nosso volume está assim, ó. Porém o nosso volume está assim. Nesse momento, pessoal, nós temos uma divergência. E o que isso significa, pessoal? Significa que quando nós temos um movimento de convergência, significa que esse movimento é válido, tá? Significa que esse movimento do mercado, ele é válido, ele é verdadeiro. Ele é um movimento... Opa. Ixi, o que eu fiz? Oh, meu Deus do céu. Como que tira esse zoom aqui agora? Opa, aí. Ele é um movimento válido, ele é um movimento verdadeiro do mercado.
ou seja, a gente está numa tendência, de alta aqui desse movimento e o volume está confirmando, tá? O volume está confirmando o movimento. Temos uma tendência de alta, volume está confirmando, volume está convergente, está tudo ok, tendência válida, o mercado está em tendência de alta, aquele movimento, você vai pensar em comprar em algum determinado momento desse movimento, você vai contextualizar com o mercado nessa situação em tendência de alta. Agora, quando nós temos um mercado, tá, com esse cenário, o volume não está confirmando que esse movimento do mercado é válido. Então, esse movimento não é válido, é duvidoso. E por que duvidoso, pessoal? Ora, para o mercado subir tem que ter volume de negociação. E como que o mercado está subindo aqui sem volume de negociação? Opa! Pode acontecer essas duas situações? Pode. O mercado está subindo e volume subindo junto. Convergente, movimento válido, o volume confirma o movimento. Mas, e quando a gente tem essa situação? O mercado também subindo, só que o volume não está acompanhando, o volume de negociação está caindo. Então, o volume não está confirmando esse movimento. Então, esse movimento é um movimento duvidoso. Ah, mas o volume precisa confirmar para o mercado ir? Não, pessoal, não depende do volume para o mercado ir. Lembra que a gente falou na aula passada sobre oferta e demanda? A ausência de volume de negociação também faz o preço se movimentar. Então, nós temos as duas situações. Nós temos um movimento com presença alta de volume, grande volume de negociação, e nós temos também o mesmo movimento com ausência de negociação. Nós temos o mesmo movimento com ausência de negociação. E o contrário disso também seria válido, tá, pessoal? O contrário disso também seria válido. E qual seria o contrário disso daqui? O contrário desse movimento seria, por exemplo, um mercado caindo. Nós temos o mercado caindo, aqui também o mercado caindo, tá? A mesma situação, volume aumentando e mercado caindo. Não é direção, tá? Não é o volume tá subindo, o gráfico também tem que subir. Não é direção. É volume de negociação. Por isso que é importante vocês entenderem o fundamento do volume. Está tendo alto nível de negociação nessa tendência de queda. E está tendo baixo volume de negociação nessa tendência de queda. Então é isso que tem que ficar muito claro para vocês nessa hora, pessoal, tá? Não é a direção do volume que tem que estar com a mesma direção do gráfico, tá? O que você tem que entender é o movimento. E aí a mesma coisa, tem divergência entre volume e a tendência. Esse movimento não é válido, é duvidoso. E aqui já seria um movimento válido, verdadeiro, tá bom? Confirma e não confirma. É a mesma coisa. Então, vocês também podem tirar um print do anterior e tirar um print desse aqui também, se vocês quiserem, para fins de estudo. Sabendo disso, pessoal, tá, tudo bem, Rafael, beleza. Agora eu entendi que aqui é convergente, o movimento é válido. E quando o movimento não é válido, aí é que entra a jogada. Por quê? Porque se esse movimento não é válido, significa que tem alguém mentindo, tem alguma coisa errada acontecendo. E você tem que estar atento para o que está acontecendo. Então aí a gente começa a entrar agora sobre a falar, tá, sobre a absorção e a exaustão, para você entender esse movimento do preço, para você entender o que acontece. Porque antes do mercado, agora também vocês anotem isso daí, ó. Antes de uma reversão, tá? Vem uma absorção mais a exaustão
mais o fluxo. Fluxo a gente vai falar mais para frente, tá, pessoal? A gente vai falar da absorção e da exaustão. Então, existe essa sequência. Antes de acontecer uma reversão, precisa acontecer uma absorção seguida de uma exaustão com divergência de fluxo. E aí, um mercado, tá, que estava subindo, ele vai ter o movimento de absorção seguido de exaustão, mudança de fluxo, e o mercado reverte, tá? E é nessa absorção e nessa exaustão que acontecem as armadilhas. É nesse momento da absorção e da exaustão que acontecem as armadilhas do mercado, tá? Então a gente vai entender também um pouquinho sobre como isso funciona agora. Então vamos lá, pessoal. Também, se vocês quiserem anotar aí, tá? Legal. Então vamos falar da absorção, como que a gente vê uma absorção utilizando o volume e o gráfico para a gente entender. Vamos lá. Quando a gente tem um gráfico que está subindo, ele estava lá numa tendência, estava subindo, e aí você começa a ver o seguinte, você começa a notar e começa a acontecer isso daqui, ó. Opa, tem alguma diferença aqui. Concorda comigo que tem uma diferença aqui? Qual que seria a diferença? Você vai lá e vai olhar o volume. Você tinha um volume aqui, ó. Quando chega nesses candles aqui, o volume ou se mantém ou o volume até aumenta. Opa! Espera aí. Aí vem a lei do esforço e resultado. Então, se nós temos até aqui, agora o que você tem que entender, ó. Até aqui estava tudo ok, estava tendo esforço e resultado ok, tá? Agora, olha o resultado desses candles. A partir daqui. E olha o esforço aqui embaixo. O que aconteceu? Nós tivemos um maior esforço e um menor resultado. O que isso significa? Isso significa um cenário de absorção, tá? Por quê, pessoal? Por quê? Porque a absorção se dá pelo fato de o preço ele estava seguindo uma tendência, ele parou de subir, porém o volume de negociação se mantém alto ou até maior do que estava, ou seja, está tendo um alto nível de negociação, significa que está tendo uma pressão muito grande aqui em cima. Está tendo uma pressão muito grande aqui em cima dos vendedores em relação aos compradores que estavam subindo esse mercado. Está tendo uma pressão muito grande aqui, ou seja, um alto nível de negociação que fez com que essa tendência que estava subindo interrompesse e o mercado começa a lateralizar. Então, nessa hora, você começa a entender que está ocorrendo uma absorção. E se está ocorrendo uma absorção, significa que o mercado encontrou, olha a aula de ontem, encontrou demanda. Encontrou oferta. Significa que o mercado, nesse exato momento aqui, encontrou oferta. Então, por isso, o gráfico que estava subindo, tá? Encontrou um momento para negociar, encontrou um momento de absorção, aonde os vendedores aqui em cima, a galera da oferta está aqui em cima presente, segurando o movimento,
falando, olha, daqui esse movimento não passa. Aqui é minha região. Aqui é onde eu vou vender. Então, pessoal, começa a ter um movimento de absorção. Logo em seguida a esse movimento, o que é que ocorre? Você vai ter então, vamos lá, vou desenhar aqui do lado agora. Nós temos então a absorção. E aqui, seguindo o mesmo gráfico, deixa eu tentar desenhar mais ou menos igual aqui, ó. Seguindo o mesmo gráfico e seguindo aqui o volume, ó, o volume estava indo aqui, né? Mais ou menos igual, tá, pessoal? Aí o volume começa a aumentar, certo? O volume começou a aumentar, é o mesmo cenário. E aí, o que ocorre? Pode ser que a gente, quem já não viu esse movimento aqui, ó. E aí você vai ver o volume assim. Aí você vê mais um candlezinho ali assim, ó. Volume assim também. Tá? Um volumezinho assim também. Tá? O que aconteceu aqui agora, pessoal? Acontece o seguinte, esse cenário está mostrando para a gente um movimento de exaustão. Um movimento de exaustão. Aqui a gente teve absorção e ali nós temos a exaustão. Por quê, pessoal? Porque nós tivemos um aumento do volume de negociação e aqui uma diminuição. E aí, o que a gente teve aqui? Agora, o que a gente tem aqui? Um maior resultado e um menor esforço. Isso para nós é exaustão, igual a exaustão. E aqui é igual a absorção. E após esse movimento, o que ocorre? Uma reversão do movimento. Por que acontece isso? Porque os vendedores aqui em cima, a galera da oferta, tá, absorveu tudo e esgotou os compradores. O comprador cansou, o comprador liquidou. Ele pode ter cansado, ter liquidado, acabou a gasolina do carro. Sabe quando está subindo e vai esgotando o combustível? Então, essa daqui foi a última força, o último teste. O último teste antes do mercado reverter. E aí, o que é que acontece aqui? A maioria dos inocentes do mercado compram, faz uma operação de compra aqui, achando que o mercado vai romper e vai subir. E o mercado volta na sua cara. Tá, pessoal? Então, aqui, esse movimento é um movimento, aí vem a armadilha, a manipulação do preço, tá? Para que o mercado possa reverter o movimento. Aí quem comprou aqui em cima fica preso, porque comprou, achou que está ganhando dinheiro, o mercado começa a voltar, o stop dele está aqui embaixo, o mercado vira e pega os stops de venda. Ou seja, o mercado vira, pega os stops de venda de quem comprou
comprou o movimento de rompimento, por isso que eu falo que não funciona. E aí pega os stops de venda e o mercado cai, o mercado vira. Então, deu para entender, pessoal? Eu tentei ser o mais didático possível nessa aula, tá? Para vocês, para que vocês possam entender o que é uma absorção, o que é uma exaustão. Exaustão, o mercado já está exausto, já acabou o combustível. Acabou o combustível, ele não vai continuar subindo porque você viu que não tem volume para continuar subindo. Mas pode acontecer de alguém entrar aqui e ainda jogar? Pode, aí tudo pode acontecer no mercado. Porém, a chance de você acertar esse movimento, a probabilidade, a estatística de você acertar esse movimento fazendo essa leitura é muito maior, tá? Do que você errar. Então você não vai comprar o rompimento, você vai vender aqui. E aí depois fiquem tranquilos, as próximas aulas eu vou ensinar ainda o momento exato de entrar, quando você tem que entrar na operação, qual vai ser o sinal, as estratégias com base em tudo isso aqui que a gente está vendo. Então vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou ensinar para vocês toda essa base, tá bom? Toda essa base para que vocês possam estar fazendo as entradas de vocês, tá ok? Bom, pessoal, tendo isso aqui em vista, tá? Tendo isso aqui em vista, a gente vai dar uma olhada no gráfico. Vamos ver isso no gráfico? Tá? Vamos ver isso aqui lá no gráfico? Fiquem tranquilos que vocês vão entender o momento certo de operar. Vocês vão conseguir identificar toda essa divergência que eu estou falando para vocês. Vocês vão conseguir identificar todos esses movimentos, tá bom? Eu quero pegar alguns aqui bem didáticos para vocês aqui, ó. Às vezes parece que vai ficar um pouquinho confuso, mas logo vocês vão conseguir entender, tá? Entender, fazer a leitura aí do mercado, fazer a leitura gráfica, fazer a leitura exata do movimento, entender tudo o que está acontecendo e tudo mais, tá? Bom, pessoal, olha lá, ó. Por exemplo, aqui a gente tem um movimento muito interessante. Deixa eu chegar bem perto. Ó. Tá vendo o mercado caindo? Teve esse volume. Aqui a gente vai aprendendo um pouquinho mais também sobre esse volume, um volume de parada, tá? Um volume de clímax, mas aí é próximas aulas, tá? Fiquem tranquilos. Mas a gente teve um alto volume. Agora olha que interessante, alto volume, alto esforço, olha o resultado. E a partir desse movimento, o que começa a acontecer com essa tendência ao volume diminuindo, ausência de volume, olha lá, e em seguida o mercado vira. Ou seja, o mercado estava em tendência, nessa micro tendência, nesse micro movimento, chegou aqui, começou a ter o que? A absorção, depois teve o falso rompimento através desse candle, olha lá, tá? O mercado volta para cima e começa a subir. Ou seja, aqui ainda não ficou muito clara a exaustão, tá? Mas já ficou nítido para você que teve uma absorção. Por quê? Porque o preço parou, chegou aqui, começou a ter, ó, na realidade teve aqui, ó, deixa eu mostrar mais próximo para vocês conseguirem entender. Nós tivemos um início de absorção, seguido, esse movimento daqui foi exaustão. Olha lá, cadê o combustível do mercado? Cadê o combustível? Então, a partir daqui, ó, teve esse alto volume. Por que esse alto volume aqui, ó? Esse alto volume significa que o mercado que estava aqui caindo, ele encontrou demanda. O mercado encontrou demanda, tá? Essa demanda entrou aqui no mercado, a partir daqui começou a absorver. Aqui começou a ter exaustão e aqui o mercado vira após o falso rompimento. Fiquem tranquilos que isso vai ficar muito claro para vocês, tá? Ao longo das próximas aulas, porque tem tudo muito didático. Cadê? Deixa eu ver o resto do gráfico. Cadê aqui? Vamos pegar mais um movimento. Bom, aqui já foi direto. Eu quero pegar um bem assim nítido com tudo isso que eu estou falando para vocês, bem interessante. Tem alguns aqui, tá? Aqui a gente tem conceitos
de absorção agressiva, absorção mais passiva, só que isso também é mais para as próximas aulas, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, é mais para as próximas aulas, tá? Ó, vamos lá. Deixa eu pegar um movimento bem interessante aqui, bem legalzinho aqui, para ficar bem bonito, para vocês conseguirem aí entender isso que eu tô falando. Ó, aqui, tá? O mercado estava vindo em tendência de queda, certo? Olha lá, o que aconteceu nesse volume? Um volume de clímax, volume de parada, teve uma absorção. Olha o tamanho do esforço em relação ao resultado. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Olha o tamanho, ó, só para vocês terem uma ideia, olha o tamanho desse candle, ó, olha o tamanho desse candle para esse volume. Agora, olha o tamanho desse candle para esse volume. Tá vendo que esse candle aqui é maior e teve menor volume, agora esse aqui teve um volume bem maior. O que isso mostra pra gente? Significa que o mercado que estava caindo encontrou demanda, encontrou a absorção desse movimento. A partir daí, o que acontece? Nós temos um volume diminuindo com sinais já de exaustão desse movimento. Em seguida, o que acontece? Aí depois tem questão de fluxo, mas isso também mais para frente. O mercado gira. Vamos pegar mais um movimento aqui interessante. Ó, aqui está no... Não, se fez, mas está no começo do dia, né? Ó, por exemplo, o mercado veio subindo, alto volume e parou de subir. Cadê o mercado que continuou subindo aqui, ó? Tá vendo que o mercado parou? Parou de subir. Aqui, tá vendo que aqui estava subindo? Poxa, mas se aumentou o volume, por que não parou de subir? Não era para estar continuando subindo? Tem alguma coisa errada. Acende o sinal amarelo. Legal. Acendeu o sinal amarelo, isso mostra pra gente o que? Grande esforço e pouco resultado. Olha lá, o tamanhozinho do candle que fechou. O que isso está mostrando pra gente? A absorção. A absorção seguida do que, pessoal? Vamos descer aqui o gráfico bem próximo do volume. A absorção seguida de exaustão. E o que acontece em seguida? O mercado vira. Então teve uma absorção que foi seguida de uma exaustão e o mercado virou. Rafael, mas onde que eu entro comprado e vendido? Calma que vai ter estratégia para isso tudo. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Tá bom? As estratégias vão estar todas no treinamento, pessoal. Aqui vocês precisam entender a leitura, vocês precisam entender o que está acontecendo para vocês não cair em armadilha, tá bom? Para vocês não cair em manipulação do mercado e tudo mais, tá? Vocês precisam entender isso daí. Galera, tá tendo vários exemplos aqui para trás, só que eu quero pegar os didáticos, tá? Porque depois, nas próximas aulas com mais bagagem, vocês vão conseguir entender os movimentos mais complexos do mercado, tá bom? Com mais bagagem, entendendo, porque dentro disso aqui, ó, existe uma lógica também, além da absorção e da exaustão. Existe uma lógica, existe um passo a passo para você interpretar isso daqui, tá? Você está fazendo o primeiro passo, que é interpretar uma... Ó esse movimento. Olha que interessante esse movimento. Ó, o mercado vinha, tá? O que o mercado vinha? Tendência de alta. Abriu até em gap. Tendência de alta. Certo? Tendência de alta. Quando chega nesse movimento aqui, ó, qual que é o candle? Vamos pegar ele certinho só para a gente não errar. Esse mesmo. Quando chega nesse movimento, o que acontece? O mercado encontra oferta, pressão contrária a esse movimento de alta que estava vindo. Se ele encontrou pressão contrária a partir daqui, e depois também vai ter um indicador que vai ajudar vocês a entender melhor esse daqui, tá bom? Lá na frente vocês vão receber ele, fiquem tranquilos. Se o mercado encontrou demanda, legal. O que a gente vê acontecendo aqui agora com o preço? Olha que interessante, veja bem. Veja bem, isso também vai ter conceito nas próximas aulas, fiquem tranquilos.
a gente está tendo um topo maior, mais alto do que esse anterior, e olha o volume. Opa, peraí, tem coisa errada. Tem coisa errada. Se o mercado subiu mais alto aqui, não era para esse volume estar aqui em cima, mais alto do que aqui? Tem divergência. Tem o que? Exaustão do preço. O mercado começou a absorver aqui, teve uma exaustão, ou seja, o mercado foi mais para cima, só que com menos combustível. Em seguida, o que acontece? O mercado vira. O mercado vira. Tá bom? Então, pessoal, tá aí um breve conceito sobre demanda, ou sobre esforço e resultado do mercado, absorção e exaustão, para que a gente possa, nas próximas aulas, contextualizar isso com tudo mais o que está vindo, tá? Com tudo mais aí o que está vindo, para que vocês possam, de fato, entender esses movimentos do mercado, não caírem em armadilhas e manipulação. Certo, pessoal? Então tá aí mais uma aula. Um forte abraço e até mais, pessoal!